Amém? Glória a Deus. Malaquias 3:1 diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que pregará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da tua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, e ele se assentará como um refinador e um purificador de prata. E assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados e como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízos, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande multidão, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam os dízimos a todos os depósitos do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda se perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, e como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam ao Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam, e o Senhor honrava o seu nome. E no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, ela que nos alimenta, ela que nos sustenta. Pai amado, mais uma vez nós queremos te pedir que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós não precisamos te convidar para este lugar, porque nós temos certeza que o Senhor está aqui. Mas nós te pedimos, meu Deus, que essa palavra que será ministrada caia em terra fértil e gere frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está de pé pode se assentar. Nós vamos... Está acabando, né, irmão? Nossa série de mensagens, o último grito antes de um silêncio ensurdecedor, está chegando ao final. Nós começamos em Malaquias capítulo número 1. Semana passada falamos sobre Malaquias 2 e os 5 pontos enfáticos que o Senhor aponta para o povo. E agora chegamos em Malaquias 3, que muitos dizem que é o capítulo do dízimo, mas vai muito mais além que isso, né? E nós vamos entender isso aqui. Porque, como eu estou vendo muitos rostos novos aqui, eu vou recapitular um pouquinho, tá bom? Porque o Senhor, nós entendemos que o Senhor aqui, irmão, Ele deu o seu último brado antes de ficar aproximadamente 400 anos em silêncio. Então o Senhor aqui, nós temos o último registro daquilo que Ele estava falando com o povo, o seu povo escolhido. Antes que Ele não falasse mais nada, antes que não houvesse mais profecia, até o romper do silêncio com Zacarias, pai de João Batista.
400 anos de total silêncio. E como nós falamos aqui, quando nós lemos Malaquias capítulo número 1, o que me assusta não é quando Deus está falando, nos repreendendo ou nos constrangendo com a sua santidade. O que me assusta é quando Deus para de falar. O que me assusta é quando Deus fica em silêncio. Então, enquanto Deus ainda está se movendo, enquanto o Senhor ainda está manifestando a sua presença, enquanto o Senhor ainda está falando, irmão, ainda há esperança. Amém? 400 anos, e eu fico me perguntando, o que o povo em 400 anos fazia no templo? O que em 400 anos os sacerdotes ofereciam diante de Deus no altar? O quê? Como vou prestar culto a um Deus que não está lá? Como nós poderíamos prestar um culto se Deus não estivesse aqui, irmão? Sendo que a centralidade do culto é Ele. Amém, irmão? Ainda bem que Ele veio, né? Senão é inútil, irmão, tudo que nós fazemos aqui. As nossas canções são letras muito bem decoradas, por sinal. Nosso levantar de mãos não passa, como nós lemos também em Malaquias, de regra inventadas por homens. Mas quando o Senhor está, irmão, é diferente. Quando o Senhor se manifesta é diferente. Por quê, pastor? Nós não podemos ser hipócritas. Uma música comove, uma boa oratória convence, mas só o Senhor transforma, restaura e converte. Nós não queremos emocionar ou convencer, irmão. Muito pelo contrário, nós queremos ser constrangidos e nos convertermos, a começar do altar. A conversão começa daqui, irmão. Todo santo dia é nós primeiro, os ministros, os pastores, os obreiros, nós nos convertemos. E sabe o que é interessante, irmão? Há quanto tempo nós não vivíamos um momento desse, né? Um momento de entrega total, onde nem instrumento precisa estar tocando para nós adorarmos, porque nós não precisamos de uma música para adorar a Deus, porque a adoração não é música, mas a música pode ser uma forma de adoração. Mas pastor, o que é que vale? João capítulo de número 4, se você faz em espírito e em verdade. E para fazer em espírito e em verdade, irmão, não precisa de um violão tocando bonito, não precisa do melhor baterista do mundo, não precisa de um baixo ou de um teclado, só precisa ser de verdade. Entende? Essa é a questão, esse é o ponto. E como nós estamos vindo sendo lapidados, irmão, e como nós ministramos aqui semana passada, como o Senhor tem limpado a igreja e trazendo sobre nós o seu temor e a sua santificação, nós podemos desfrutar de momentos como esses de hoje, aonde o momento de dízimo e oferta se torna um momento de rendição e adoração a Deus, porque Deus não está interessado no seu dinheiro, Ele quer seu coração. Vamos para o momento de dízimo e oferta. Top, pastor, eu tenho com que contribuir em finanças. Excelente, mas se o seu coração também não estiver sendo contribuído, de nada adianta. Você só deu dinheiro para a igreja. Irmão, pastor, você é doido, agora ninguém mais vai dizimar. Irmão, seu problema não é comigo, é com Deus, irmão. Semana passada eu falei sobre isso, né? Nós não estamos preocupados com o seu dinheiro, nós estamos preocupados com você, irmão. Se você vai entrar na Nova Jerusalém junto conosco, se você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, se você vai se entregar de verdade, se você vai ser transformado de verdade, se você vai se colocar na brecha verdadeiramente pela sua família e não sair de lá até que Deus faça alguma coisa. Não é, irmão, nós esperarmos Deus descer para fazermos alguma coisa, nós fazemos alguma coisa até que Ele venha. Agora, quanto tempo nós estamos dispostos a ficar na presença de Deus até que Ele apareça? Quanto tempo nós estamos dispostos a esperar por uma resposta de Deus, irmão? Eu fico doido, né? Tem nada a ver com o que eu li. Eu já vou entrar no texto. Hoje o negócio está diferente, né? Talvez eu nem entre no texto, irmão. E
e está tudo bem. Por quê, pastor? Porque eu sou assim, né? Vocês conhecem o pastor Felipe? Porque quando o Espírito está bradando, irmão, minha teologia eu jogo fora. Quando o Espírito está falando, meu conhecimento eu jogo no lixo. Por quê? Porque quem sou eu diante da sabedoria de Deus? Ah, irmão, quem foi conselheiro de Deus, irmão? É profundo demais. O apóstolo Paulo vai expressar isso em Romanos, né? Quão profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Pastor, o que é que você quer? Eu quero o conhecimento de Deus, irmão. Eu quero conhecimento de uma faculdade. Eu não quero um conhecimento de livro que eu li, irmão. Eu quero conhecimento de Deus nesse lugar. Pastor Ademir pregou sobre isso quinta-feira. Ministros que sobem no altar e não pregam o que sabem, pregam o que vivem. Faz tempo, gente, tempo. Faz meses que eu estou clamando, Senhor, pega a gente de novo, gente. Trabalha nosso culto, Senhor. Aí Deus me corrigiu e falou assim: não, vocês que me atrapalham. Eu não atrapalho o culto de ninguém, é vocês que me atrapalham. Por quê? Porque vocês fazem tudo errado, cara. Não. Não adianta você se prostrar na presença, irmão, se o seu coração não está dobrando junto. Dobra tudo, irmão, rende tudo. Pastor, hoje eu quero me render. Rende tudo, irmão. Rende tudo. Hoje eu vou entregar para o Senhor. A partir de hoje, pastor, não peco mais. Vai pecar sim, irmão. Que ideia torta é essa, irmão? Quem não é pecador? A diferença é que você vai parar de gostar. Você não vai gostar mais do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje está nos estragando. Está nos estragando para o pecado. Está nos estragando para os deleites do mundo. Está nos estragando para aquilo que a gente achava que era legal. Não é. Aí você vai olhar e falar: não faz mais sentido para mim, cara. Valeu a pena eu ir lá nesse pastor que é meio doido? Valeu a pena. Por quê? Por causa do pastor? Não, porque ele veio, gente. Porque ele está aqui. Se ele não tivesse, pastor, o que você ia fazer? Eu só ia te dar informação. Mas como ele está, ele vai trazer para você a revelação. Chega de informação, irmão. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Malaquias 3 começa diferente de todos os outros dois. Ele começa com uma profecia. Ele começa apontando para João Batista, aquele que seria percursor então do ministério de Jesus. Ele diz: olha, eu enviarei o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Pastor, e o que João Batista fez? Ele começou a preparar o caminho. Como, pastor? Dizendo que Jesus Cristo estava vindo? Não, pedindo arrependimento. Porque é assim que nós preparamos o caminho. Quando nós anunciamos verdadeiramente o que é o Evangelho. Pastor, o que é o Evangelho? Arrependimento e renúncia. Pastor, dentro do Evangelho tem presença de Deus? Tem. Pastor, dentro do Evangelho tem bênçãos materiais? Tem. Pastor, dentro do Evangelho também tem o conhecimento? Tem também. Pastor, dentro do Evangelho tem alegria? Tem tristeza? Tem, mas tudo começa com arrependimento e conversão. Essa é a marca do Evangelho. É uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Efésios capítulo número 4 vai nos dizer sobre isso. Acho que é Efésios 4, se não for Efésios 4 é Filipenses 4, tá? Um dos dois. Mas Efésios capítulo número 4 vai nos mostrar o que é verdadeiramente o Evangelho e como isso nos transforma. Ele diz: aquele que roubava agora não roube mais, antes trabalhe para ter para ele, para dividir com os outros. Aquele que mentia agora fale a verdade. Isso é o Evangelho, é transformação. É quando eu olho para vocês e vocês olham para mim e falam assim: está diferente. O que aconteceu? Aí nós podemos encher o ar, o peito de ar e dizer assim: Jesus mudou minha história. É isso que está diferente. Então Malaquias começa apontando para João Batista no capítulo número 3 e depois dizendo que
quem suportaria quando Jesus Cristo vier? Pastor, por que quem suportaria, irmão? Porque o Senhor, irmão, quando Ele veio, Ele rompeu com a religiosidade. Se você ler Mateus 23, é um tapa na cara. Porque Mateus 23, o próprio Cristo, Ele vai falar a respeito dos fariseus, os religiosos da época. E Ele fala assim: vocês são tudo um bando de sepulcro caiado, cara. Vocês são cegos querendo guiar outros cegos. Aí Ele vem também e vai explicar para todo mundo, não só para quem era convertido. O Sermão do Monte começa em Mateus capítulo número 5. E Ele vai dizer: bem-aventurados sois vós. Quando o que, pastor? Quando vocês forem perseguidos. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito e os humildes de coração, perdão. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha como que Cristo, Ele começa a quebrar a religiosidade, aonde o próprio Senhor afirma em Malaquias, capítulo número 1, capítulo número 2 e capítulo de número 3, que os sacerdotes pregavam que o Senhor estava feliz com ele. Jesus, Ele mostra outra coisa. Ele fala assim: não, as coisas não estão dando certo às vezes quando você está rindo. As coisas podem estar dando certo quando você talvez estiver chorando. Talvez é no seu choro que você será bem-aventurado e não no seu riso. Pastor, por quê? Porque nós temos dificuldade com bênção, irmão. Nós temos. Quanto mais somos abençoados, isso é uma suma maioria, quanto mais somos abençoados, mais nos esquecemos de Deus. E aí Deus tem que fechar, né, a porta. Deus tem que fechar a torneira para ver se você se lembra dele. Porque para ver se eu se lembro dele, pastor, porque aqui quando o Senhor, Ele está falando que Ele é misericordioso e que Ele não muda, e por isso que os descendentes de Jacó não foram destruídos ainda, Ele está apontando para Romanos capítulo número 2, verso de número 4, que diz: será que vocês não compreendem o quão paciente o Senhor está sendo com vocês? Ou será que vocês não se incomodam com isso? Não veem que o Senhor tem esperado todo esse tempo sem castigá-los, a fim de que dê tempo de você abandonar o pecado? A sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Irmão. Pastor, por que Deus não destrói essa raça ruim que não crê nele? Porque Ele, como um pai, está dando tempo para que ele se arrependa. Quantas vezes você já pisou na bola com Deus, irmão, e não foi consumido? Por quê? Porque Ele te ama. E Ele está sendo paciente com você, para quê? Para que você se arrependa, irmão, e seja salvo, irmão. Só que o Senhor, Ele faz essa pergunta: você não compreende o quão paciente Ele está sendo? Isso não te incomoda, essa paciência do Senhor? Sabe qual que é o perigo, irmão? Não é quando a gente peca e alguém descobre, e a gente sai envergonhado, e pela vergonha nós nos arrependemos, ou outros pela vergonha desvia de vez. O problema é quando nós pecamos e as coisas continuam dando certo. Nada aconteceu. A gente peca e ainda sente a presença, misericórdia. A gente peca e o louvor ainda flui legal, é a misericórdia. A gente tange os nossos instrumentos e flui, é pela misericórdia. Só que aí nós entramos num paradoxo de dizer: ué, eu pequei e nada aconteceu, significa que está tudo? Não vai nada bem. É a misericórdia, irmão. O Senhor, Ele te encontra, o Senhor, Ele te usa, o Senhor, Ele te visita de novo para dizer assim: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu não desisti de você. E é engraçado que às vezes, irmão, Deus não desistiu de nós, mas nós mesmos desistimos de nós. Acho que não dá mais para mim. Aí eu te pergunto: você parou de respirar? Porque enquanto ainda há fôlego de vida, irmão, ainda há esperança. Há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas ela brotará e ela florescerá, irmão. A paciência de Deus me constrange. A paciência.
Ele nos visita mais uma vez, e a gente não entende nada, e fala: Senhor, eu não sou merecedor. Não somos. Mas Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele nos ama, Ele nos espera. Só que isso tem que trazer para nós o que, pastor? Um senso de emergência. Sempre que o Senhor Ele está se mostrando paciente para comigo, me dando tempo para arrepender, eu fico até meio doido da cabeça. Porque uma pergunta me vem no coração: até quando? Salmista Davi, acho que é Davi, perguntou isso para o Senhor: até quando, Senhor, durará a tua misericórdia? E sabe que Deus respondeu ele? E ele aprendeu? E ele diz: uau, as misericórdias do Senhor não têm fim. Até quando, Senhor, durará a sua misericórdia? Não tem fim as minhas misericórdias. Pode ficar tranquilo, até que chegue o tempo, está tudo de boa. Tem misericórdia, tem graça, tem salvação, até que se cumpra. O que, pastor? O som da trombeta, né, irmão? Aí a gente vai encontrar com Cristo nas nuvens. E outros verão que, embora um Deus longânimo e que não tem fim a sua misericórdia, agora Ele vai fazer uma distinção entre aqueles que o serviram e aqueles que não serviram. Mas antes de nós entrarmos nisso, vamos continuar o texto onde diz: roubará o homem a Deus? Irmão, Deus pode ser roubado? Tem como alguém assaltar a casa de Deus? Novamente, Ele fez isso no capítulo número 1 e Ele fez isso no capítulo número 2. Deus se coloca numa posição meio que humana, para ilustrar o que Ele estava sentindo. Capítulo número 1 Ele vai dizer: se eu sou o pai, cadê a honra? Se eu sou o Senhor, cadê o temor? No capítulo número 2 Ele vai exigir a mesma coisa, só que pontuando 5 coisas diferentes, né? A bênção que se transforma em maldição, não é isso? E as outras 4 que eu esqueci, porque eu falo demais. Aleluia. Mas quem não viu a pregação está lá no YouTube, é só vocês assistir de novo. É a parte 2 dessa ministração. Pastor, agora eu fiquei curioso, então vou ler para você. Peraí. Está aqui, irmão. Está aqui. Achei. A bênção que se transforma em maldição, o guardar o conhecimento de Deus, a associação ao jugo desigual, a infidelidade não só para com Deus, que vai ser registrada aqui no capítulo número 3, mas primeiro com a moça da nossa mocidade, está falando de uma fidelidade conjugal. E por último, não devemos mentir ou manipular a verdade. São os 5 pontos que Deus pontuou em Malaquias capítulo número 2. Porque novamente o povo manipulando a verdade para que houvesse uma inclusão. E a gente não pode fazer isso, irmão. A gente não pode se colocar numa posição de querer roubar a Deus, um Deus que não pode ser roubado. Ninguém aqui vai conseguir pôr a mão no bolso de Deus e roubar Ele. E sabe o que eu acho mais engraçado? Que o próprio Senhor, Ele vai dizer que Ele é dono do ouro e da prata. Como roubaremos o Senhor, irmão? Ou como nós poderemos oferecer para Ele algo que Ele já não tenha? Por isso que eu disse, quando nós nos tratamos que dízimo e oferta, irmão, não tem a ver apenas com o dinheiro, irmão. Tem a ver com o seu coração. E alguns dizem: não, mas Malaquias capítulo número 3 é para os sacerdotes. Ninguém nunca leu o capítulo número 9. Toda a nação tem me roubado, sacerdotes e povo. Não é só o sacerdote que roubava a Deus, o povo também. Porque, pastor, o povo é reflexo do sacerdote, na maioria das vezes. Eu não vou fazer disso uma regra, porque toda regra tem exceção. Às vezes nós temos sacerdotes, pastores bons e nós não sabemos valorizar isso. Às vezes a gente prefere ir para o que rouba, né? E está tudo bem, irmão. Às vezes a gente prefere ir para o que te engana. E está tudo bem, irmão. Faz a sua escolha. A questão é, nós roubamos a Deus quando nós não devolvemos para Deus aquilo que é um princípio. Eu nem vou chamar de mandamento, embora virou um mandamento na lei mosaica, porque dízimo veio antes da lei. É um princípio.
um princípio de gratidão, um princípio de fidelidade. Grato por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos concedeu, e um princípio de fidelidade. Senhor, estou sendo fiel ao Senhor, mesmo que seja com o mínimo. É engraçado que muito se fala a respeito de dízimo e oferta. Eu nem vou perder muito tempo com isso. Por quê? Lá vai o pastor falar dinheiro, está querendo dinheiro. Irmão, nós não queremos seu dinheiro. Se tu oferta com essa mentalidade, eu vou lá dar o dinheiro, senão o pastor vai falar de dízimo. Oferta em outro lugar, irmão. Nem que seja num centro de macumba, sai daqui. Seu dinheiro, venha você, seu dinheiro você põe num despacho. Estou fora, irmão. Por quê? Nós não ensinamos barganha com Deus. Eu vou dizimar para que Ele repreenda o devorador. Por favor, você acha que Ele repreende o devorador porque você dizima, irmão? Ou você acha que Ele repreende o devorador porque Ele te ama e porque Ele tem cuidado de você? Quantas pessoas não dizimam e continuam sendo bem-sucedidas? Por quê, irmão? Porque esse é o Senhor, Ele não muda, a sua fidelidade dura para sempre. Você pode ser infiel, Deus nunca será. Pastor, então agora que eu não dou dízimo mesmo, tanto faz, né? Eu dar dízimo e não dar dízimo. Não tenho dúvidas, irmão, que o Senhor vai continuar te abençoando como um pai. Mas sabe o que é que me entristece? Você não saber honrá-lo com o mínimo, sendo filho. Esse é o ponto. É honra, irmão. É fidelidade. É trazer o seu dinheiro junto com o seu coração. Aí alguns vão dizer, mas no Novo Testamento não tem dízimo, pastor. É claro, o Novo Testamento é uma sombra do que... O Antigo Testamento é uma sombra do que estava por vir, né? Então perceba que o Novo Testamento, para a gente não falar mais desse negócio de dinheiro, o Novo Testamento nada mais é do que o Senhor ampliando a visão. O que era coberto, agora eu estou descobrindo. Pastor, o dízimo é o quê? O mínimo. Aí Paulo vai explicar o que o Senhor esperava de nós: ofertar com o coração alegre, independente da quantidade, porque Deus ama quem dá com. Pastor, eu só dou por obrigação. Não dê. Que loucura, pastor. Não dê, irmão. Eu estou te poupando. A verdade é essa. Eu estou te poupando. Não dê. Eu vou no culto por obrigação. Não venha. Porque o Antigo Testamento é uma sombra do que estava por vir, irmão. Lá era o mínimo. Aí Cristo vem e rasga o véu, irmão, para nós termos clareza. Lei de Moisés, não adulterarás. Aí Mateus capítulo número 5, nós vamos ter Cristo, né? Partindo a cortina. Não olhe com olhar impuro, porque já é considerado. O não adulterar é o mínimo. O que Cristo espera? Que nós tenhamos santidade no olhar. O não adulterarás é o mínimo. Meu Deus. Não matarás é o mínimo, irmão. Ou tu acha que não? É claro que é. Quando nós vamos ver o não matarás, em Cristo nós temos qualquer um que sem motivo se irar contra o seu irmão, já será réu no juízo. O mínimo é não matar, né? O mínimo. Agora o que Cristo espera? Que nós não nos iremos uns para com os outros, mas que nós sejamos uma noiva madura, aonde alguém pisou no meu calo. Ei, irmão, vem cá, vamos conversar, eu não gostei. Ei, irmão, vamos resolver. Ei, irmão, você não cumprimentou, vou ficar chateadinho, vou me irar com o irmão porque ele falou uma coisa que eu não gostei. Isso acontece muito com nós pastores, né? A gente prega umas coisas que eu sei que muita gente não gosta. E você, pastor Felipe? Eu sou ema, cada um com seus problemas, né, irmão? Não gostou, eu não posso fazer nada, porque é a palavra de Deus que fala. Aí eu sempre falo, você não gostou, resolve com quem escreveu. Não é comigo, eu só estou passando a informação. É igual quando você chega num supermercado e vai reclamar com o moço do caixa. Irmão, ele não tem nada a ver, né? Mas o preço aqui subiu. Irmão, é na lata. Conversa com o gerente, filho. E aí a pessoa vai chegar no gerente, o gerente vai falar, conversa com os diretores da empresa que mandou nós aumentar o preço. Não é culpa nossa. Nós que somos ministros, irmão, nós só repassamos uma mensagem.
Porque nós estamos preparando um caminho. João Batista preparou o caminho para Cristo. Nós agora, como embaixadores de Cristo, nós preparamos o caminho para a cidade eterna, Nova Jerusalém, aonde Deus tabernaculará entre os homens. Tabernaculará. Quase que eu tive que falar em línguas para falar essa palavra. Onde Deus vai habitar entre os homens fica mais fácil. Esse é o caminho que nós estamos preparando, irmão. Como João preparou para Cristo, hoje nós apontamos para Cristo novamente, mas não é um Cristo vindo em carne, né, para pagar pelos pecados de todos nós. Não, é um Cristo voltando em glória. Ele morreu como cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá. Cristo não volta como cordeiro mais, irmão. Cristo agora volta como leão. Cheguei, vou estabelecer o meu reino. Isaías capítulo número 9 vai dizer quais que são as bases do reino de Cristo. As bases do seu reino são verdade e justiça. E o seu reino jamais terá fim. É para esse reino que nós estamos apontando. É para esse reino que nós que ministramos e vocês que ministram a outros estamos preparando o caminho. Ei, está chegando o tempo, irmão do céu. Eu não sei se vai ser na nossa geração, porque toda a igreja em sua geração achava que Cristo ia voltar no tempo deles, né? Inclusive o apóstolo Paulo falou, a vinda de Cristo está perto. João falou a mesma coisa, a vinda de Cristo está perto. Pedro, se prepara que Jesus está voltando. A igreja do século 2, do século 4, do século 5, do século 10, até chegar em nós estamos dizendo, ei, a volta de Cristo está perto. Por quê, irmão? Que nós sempre falamos que a volta de Cristo está perto e parece que Jesus não volta nunca. Porque se Ele não voltar para me buscar, eu posso ir e me encontrar com Ele, né? Então, de todo jeito, a volta dele está perto. Seja eu indo encontrar com ele, ou seja ele voltando para arrebatar a sua igreja. Eu não posso andar despreparado. Entende? Como que isso vai falar lá em Colossenses capítulo número 2, verso de número 17. Aonde diz que tudo, no Antigo Testamento, é a sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Pastor, como era a adoração no Antigo Testamento? Eu gosto dessa, né? Vai, sacrifica, tem que ir até Jerusalém, tem que entrar no templo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí, João capítulo número 4 vai nos dizer sobre isso. A mulher samaritana diz, uns dizem que tem que adorar nesse monte, outros dizem que é Jerusalém. E o Senhor o que diz? Nem aqui nem lá, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lá atrás era sombra, agora nós temos a clareza, porque tudo se revela em Cristo, irmão. Pastor, eu queria uma revelação de quem eu sou. Olha para Cristo. Tu és o Cristo e eu te digo que tu és Pedro. Aí se fosse o pastor Felipe, que é um pouquinho engraçadinho, eu ia falar, vá, esse é meu nome. Não, Pedro, você não está entendendo. Tu és Pedro. E sobre essa rocha, quem, pastor? Pedro? Não, Cristo. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, e o que significa as portas do inferno não prevalecer contra a igreja? A igreja avança e o inferno não consegue resistir. Se do contrário acontece, eu me preocupo, né? E parece que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O inferno avançando, a ideologia de gênero, as parafernália, tudo, né? O inferno avançando e a igreja, vamos resistir, irmão. A gente precisa urgentemente virar esse jogo. A gente precisa ter uma revelação de quem nós somos em Cristo. Nós não somos pouca coisa, irmão, para ficar tendo que resistir o inferno. É o inferno que tem que resistir a gente. Pera lá, irmão. Foi a primeira música que nós cantamos aqui, né? O nosso general é Cristo. Igreja é hospital. Não, igreja é um quartel-general, irmão. Quartel-general, vem com essa que igreja é hospital. Não, não é. Igreja é um quartel-general. Pastor, mas nesse quartel-general tem enfermaria para os que entram feridos? Tem. Só que você pode entrar ferido, vai ser tratado aqui nesse quartel-general e nós vamos te transformar em um soldado de Cristo. Aonde antigamente você resistia ao inferno, agora é o inferno que tem que se virar para te resistir, irmão.
Porque você ficou doido da cabeça, você desafia eles, né? Você vai para cima, onde tem uma oportunidade, você leva a palavra de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Está conseguindo entender, irmão? A sombra, o mínimo. Hoje tem uma como é que chama? Aquela patifaria dos bobão lá. O voluntariado. Irmão, voluntário, não acho voluntário na palavra de Deus, irmão. Eu acho presbítero, eu acho diácono, eu não acho voluntário. Por quê, pastor? Porque voluntário faz quando dá. Presbítero, né? Diácono, profeta, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, faz porque ele entende que ele tem uma missão e para quem ele está fazendo. Não é quando dá. Não, irmão, ele vive o chamado. A cultura do voluntariado, irmão, está quebrando as igrejas. Quebrando. Ai, não pode chamar a atenção do voluntário, porque ele chegou atrasado no ensaio, mas ele é voluntário. Irmão, tu não tem compromisso. Deus me livre, pastor, vai sair do ministério de louvor. O problema deles não é comigo, é com o Senhor. Se eles se disponibilizaram para estar numa escala, o compromisso que eles fizeram não foi com a Vale, com o pastor, foi com Deus. Senhor, no domingo eu vou estar te servindo a partir das 5:30 na igreja, no ensaio. É com o Senhor o compromisso. Porque hoje nós temos clareza, irmão. É diferente daquela época, onde tudo que eles estavam fazendo era uma sombra. O véu foi rasgado, irmão. Nós temos livre acesso. Para de doideira, irmão. Você ainda está parecendo bobo, né? De sacrifício em sacrifício. Naquela época lá, né? Acho que é 1 Samuel 16. O próprio Samuel fala com Saul assim: acaso Deus tem tanto prazer assim em sacrifício? Assim diz o Senhor: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Seu jejum só vale se você está em obediência com Deus, irmão. Pastor, estou todo desobediente, minha vida está toda torta. Eu vou jejuar para melhorar. Não, irmão. Começa obedecendo primeiro, depois você faz o jejum, senão é dieta. Porque o Senhor não está interessado, a última vez que eu vou falar isso para a gente passar para o próximo, o Senhor não está interessado nos nossos sacrifícios, o Senhor não está interessado no nosso dinheiro, o Senhor não está interessado com aquilo que nós podemos fazer para Ele, Ele está interessado com o que nós somos diante dEle. É diferente. Ele não está interessado com o que você pode dar, irmão. Ele está interessado com você, com a sua vida rendida no altar. Ele não está preocupado se você vai ou não servir na igreja, contanto que você o sirva de todo coração, alma e entendimento, irmão. Em nome de Jesus, a gente precisa, sei lá, velho, sabe? Não sei. A gente se perdeu em algum lugar aí. Por aí nós precisamos nos reencontrar aonde era prazeroso nós chegarmos na igreja e antes de falarmos com os irmãos, nós falássemos com aquele que é dono da igreja, chamado Senhor Jesus Cristo. A gente chegava e orava, né? Porque cheguei na casa de Deus. Isso muda o jogo, irmão. Eu não tenho dúvida que o que nós estamos vivendo a partir de hoje, porque não vai ficar só em hoje, é fruto daquilo que nós voltamos a fazer. E se você quiser, você pode fazer parte disso. Todos os dias, às 18h30, nós estamos reunidos aqui com as mãos dadas, orando ao Senhor, irmão. Por quê? Pastor, porque nós entendemos que isso é primordial. Como entraremos em um culto ao Senhor se não falamos com Ele, irmão? Você entra na presença de um juiz de qualquer maneira. Nós também não vamos entrar na presença de Deus de qualquer maneira, porque embora Ele é Pai, Ele também é um juiz. Embora Ele é Pai, Ele também é Senhor. Consegue entender? Então o que nós vamos fazer primeiro, pastor? Eu vou lavar as minhas vestes. Você não vai sujo numa festa, né, irmão? Quem aqui já foi sujo numa festa? Glória a Deus, né? Vai que alguém levantava a mão, Deus me frie, né? Ninguém vai sujo numa festa, irmão. E por que às vezes nós entramos sujo num momento de celebração ao rei? Pastor, mas não é aqui que eu me limpo? Também.
Mas entenda, irmão, para quem você está prestando culto? Deixa eu ser fervoroso e orar em línguas para que todos vejam que eu sou cheio de Deus. Sabe quem precisa ver que você é cheio de Deus? Deus, irmão. Porque para mim, pastor Felipe falando, todos vocês são cheios de Deus. Eu não tenho dúvidas que todos vocês são cheios de Deus. Mas quem precisa verdadeiramente ver que nós somos cheios dele é o próprio Senhor, irmão. Porque dele nós não escondemos nada. E aí nós vamos para o próximo ponto, para o próximo passo. Quem entendeu até aqui, em nome de Jesus? Duras palavras do Senhor, onde Ele diz que nós dizemos duras palavras contra Ele. Sabe, irmão, quantas vezes, e até o salmista Davi também já fez isso, nós nos comparamos com os ímpios. Aqui, a nação de Israel, o povo de Deus, tanto quanto os sacerdotes, estavam se questionando: de que adianta servir a Deus? De que adianta fazer os sacrifícios? De que adianta, sabe, nós ficarmos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Que adianta? E às vezes o inimigo, ele é sagaz, né? Ele tenta colocar isso na sua cabeça. Aí, filho, o que é que está adiantando você servir a Deus? Olha a tua vida, como é que está? O que é que está adiantando você ser fiel lá na igreja do pastor? Olha as tuas finanças, como é que está? Olha o diabinho aí. Isso já aconteceu comigo, irmão. Vocês pensam que não? 2022, 23, 22. 2022, enfrentei uma crise violenta financeira. Continuei cumprindo com as minhas obrigações para com o Senhor. Um dia acordei mais cedo e estou lá em oração no quarto. Vitória ainda estava dormindo, junto com a Sofia, recém-nascida, 1 ano mais ou menos. Entra um demônio no meu quarto, senta do lado da minha cama, aonde eu estava, olha bem na minha cara e fala assim: e está adiantando o quê? Falei: está adiantando o quê? O quê? Está adiantando o quê? Você não é fiel? Você não é pastor? Você não é o homem de Deus para muita gente? Olha o jeito que você está, cara. Falei: eu não sei verdadeiramente aonde você quer chegar com isso. Eu conversando, né? Aí depois que meu pai falou assim: não, Felipe, com demônio você não conversa, você só expulsa. Falei: foi mal. Informação veio depois, né? Como é que faz? Eu conversei com ele. Falei: eu realmente não sei onde você quer chegar. Uma coisa eu sei: prospere-me financeiramente o Senhor ou não, eu vou continuar servindo Ele. Senhor, abençoe minha casa ou não, eu vou continuar servindo Ele. Se faltar coisa em casa, eu vou continuar servindo Ele. Se eu tiver muita coisa em casa, eu vou continuar servindo Ele, porque Ele pagou um alto preço por mim. Não vou deixar de servi-lo, porque pode ser que eu não viva dias de glória aqui, mas com certeza haverá um dia que eu viverei na glória. Puf, foi embora, né? Saiu correndo e ainda bateu minha porta. No mundo espiritual, claro, né? Porque eu olhei para o lado, ninguém acordou. Falei: foi só minha cabeça, né? Falei: sem vergonha, ainda bate a porta. Olha, é o inimigo, irmão, que coloca essa sujeirinha. Ei, para que você vai continuar indo na igreja, irmão? Olha só, você não mudou nada. Olha o ímpio como prospera. Tudo bete, irmão. Tudo dinheiro comprado com sangue dos outros. Tudo. Pastor, mas os influenciadores que não servem a Deus estão ficando milionários. Sim. E quantas pessoas já se suicidaram porque entraram no joguinho deles, venderam tudo que tinham com a esperança de ter um ganho maior e perderam tudo e morreram, irmão. Dinheiro com preço de sangue eu não quero, porque eu sei alguém que teve dinheiro com preço de sangue e ele chamou Judas e o fim dele foi trágico. Eu não vou vender, irmão, a minha santidade por preço de sangue. Eu não vou vender, irmão, a minha intimidade com Deus por preço qualquer. Eu não posso, irmão, fazer isso. Porque chegará um dia, irmão, e eu quero que você esteja comigo nesse dia, aonde o Senhor mostrará
sabe que valeu a pena servi-lo, valeu a pena se santificar, valeu a pena abrir mão das finanças às vezes e deixar tudo atrapalhado, mas a gente se manteve firme, irmão. Valeu a pena, porque Ele mostrará a diferença daqueles que o servem e daqueles que não serviram. Quando nós ouvimos: vinde bendito de meu Pai para o gozo eterno. Aqui não há morte, aqui não há choro, aqui não há tristeza, aqui só há Deus entre os homens. Está valendo a pena, irmão, servir a Jesus? Porque às vezes o diabo tenta te iludir dizendo que não. Mas eu te digo, vale a pena, irmão. Porque como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança é só nessa terra, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Nossa esperança não está aqui, irmão, nossa esperança está lá. Ah, pastor, mas eu queria tanto ser amado aqui na terra, eu não acho um varão. Irmão, teve um varão que te amou tanto, mesmo sem te conhecer, que ele morreu na cruz por você, e você ainda não se sente amado. Eu não consigo te entender. Se eu não me sentir amado por Cristo, pega essas jovens, principalmente os jovens desiludidos, miseráveis, que está à procura de um amor. Ai, amor, só de Deus, irmão. O resto é batalha, luta. É isso, irmão. Se você não se satisfazer no amor de Cristo, nenhum amor terreno te satisfará. Sabe por que o nosso casamento está de pé, irmão? Não é porque eu amo muito a Vitória e ela me ama, é porque nós amamos mais a Deus do que a nós mesmos. Sabe por que eu sou fiel à minha esposa, irmão? Porque a minha fidelidade é com Deus, não é com ela. Ah, meu Deus do céu. Sabe por que eu continuo amando a igreja, irmão? Mesmo às vezes a igreja só decepcionando a gente. Eu digo a igreja no geral. Porque a igreja não tem que me satisfazer, irmão. E a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. E eu continuo amando e chorando e lutando para a igreja, para que se levante pessoas que não se dobram, que não se vendem, que não manipulam a verdade para que você caiba. Irmão, eu não vou dizer que entrega a tua vida para Jesus e vai ser um mar de bênção. Não vai ser, irmão. Vai ser doideira, vai ser onda entrando para dentro do barco, mas pode ficar tranquilo, o Senhor nem está dentro do barco, Ele é o próprio barco. Ele nos sustenta com a destra das suas mãos e está tudo certo, irmão. E aí a gente não tropeça, a gente não desiste, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não, irmão, tô doido já, nem sei mais. Vou fechar isso aqui, não li nada. Pronto. O mundo está empurrando para a gente, irmão. Sucesso na terra. Você não tiver isso, você não é bem sucedido. Vou te falar, irmão, o sucesso de um crente é ter Cristo. Sabe o que eu estou percebendo? Que sucesso na vida do cristão é ele ainda chorar na presença de Deus. Tem muita gente que os olhos já secaram, irmão, não tem lágrima mais. Não tem mais fervor, não tem mais arrependimento, não tem mais nada. Pastor, cansei, eu também canso, cara. Você acha que não? Quando eu falo, tem gente que acha que é meme, irmão, eu sou afrontado toda semana. Afrontado. Pastor, o que você faz? Nada. Eu continuo com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Porque eu sei que foi Ele que me chamou e a palavra que Ele me deu, e eu vou manter firme nisso, irmão. Eu não vou continuar vendo o inferno avançando e a igreja resistindo, irmão. Eu vou virar esse jogo, irmão. Nem que minha cabeça tenha que ir para uma bandeja de prata, eu vou virar esse jogo. A igreja vai começar a avançar e o inferno que lute para resistir. Eu ainda verei uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja que ama Jesus mais do que qualquer outra coisa, irmão. Eu verei, irmão. Ah, mas eu verei. Independente do preço. Independente do preço. Semana passada, enquanto eu ministrava aqui, já é a segunda ou terceira vez que o Senhor me dá essa visão. E eu falava
a respeito de nós não manipularmos a verdade e não temermos. No final eu chorei ajoelhado aqui, não porque a presença do Senhor veio, mas eu chorei porque pela segunda vez o Senhor abriu os meus olhos e eu vi eu sendo preso, irmão, por falar a verdade. E no meu coração eu só conseguia dizer: Senhor, se esse for o preço, eu vou ser preso. Se o preço é minha cabeça, eu estou disposto a pagar esse preço. Tempos atrás eu perguntei isso para a Vitória. Eu falei: meu bem, você está preparada se um dia eu for preso por amor ao Evangelho? Você está preparada se um dia eu precisar pedir para que você fuja com os meninos e me deixe onde eu estiver, porque o negócio vai feder? Falou: Felipe, pelo amor de Deus, fala essas coisas para mim não. Eu falei: se esse é o preço que ele tem que pagar, vai ser. Mas eu não vou me dobrar, irmão. Eu não vou falar que Jesus está feliz quando Ele está chorando, cara. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar que está tudo bem você vir aqui e continuar com sua vida miserável de pecado, irmão. Eu não vou me calar, irmão. Sabe, se existe uma pauta progressista crescendo no Brasil, eu serei a resistência, eu vou falar contra. O que muito me assusta é a maioria dos crentes terem rede social e nunca se posicionar contra um governo corrupto. A maioria de cristãos ter rede social e nunca se se colocar numa forma de resistência contra essa galera aí que prega esses negócios aí de homossexualidade. Irmão, não vou me calar, eu vou continuar postando, eu não estou nem aí, irmão. Eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando. Pastor, qual que é o preço? Eu não sei. Talvez seja uma prisão. Mas eu lembro do apóstolo Paulo com os olhos fitos em Jesus, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já tive proposta, irmão. Proposta onde, se eu me dedicasse 100% à nossa empresa, irmão, nós estaríamos voando financeiramente. Eu não precisaria ser pastor mais, para muitas das vezes nem receber da igreja, né? Mas você acha que o que mantém aqui, irmão, é um salário? É dinheiro? Eu sei que com 14 anos aquele cara pôs a mão na minha cabeça e falou assim: Senhor, está consagrado. Cuidado quando você consagrar alguma coisa para Deus, irmão, porque aquilo lá não se torna mais seu. Quando eu fui consagrado para Deus, eu entendi: já não sou eu mais que vivo, agora é Ele, né? Agora eu não posso mais parar, eu não posso mais olhar para trás. Porque, pastor, poder você pode, eu sei, irmão, mas o que é que eu falaria para Ele? Eu olharia para Ele e falaria o quê? Senhor, eu parei porque ninguém estava ouvindo as minhas pregações, porque ela era dura demais. Por favor, João Batista chamou os caras de raça de víboras, né? Porque nós não nos preocupamos com a mensagem, irmão, desde que nós estejamos agradando o mensageiro. Essa é a igreja que eu sonho. Essa é a igreja que eu estou vendo nascer diante dos meus olhos, irmão. Que é uma igreja que não se envergonha do Evangelho, porque entende que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. É quando nós chegarmos lá fora e dizer: ei, há uma saída que é o começo de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que eu preciso fazer? Se arrepender, só isso, e mudar de vida. Vem para cá, o lado de cá é melhor. É melhor porque é tudo mais fácil? Não, é tudo mais difícil. Mas nós temos aquele do nosso lado, aquele que, sabe, nele subsistem todas as coisas, que tem o controle de tudo, que Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, nada escapa da sua vontade. E sabe, quando alguns se levantam contra nós, Ele se levanta também e diz assim: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda isso, irmão, não há mais condenação para quem está em Cristo. Pastor, e se eu sair de Cristo? Aí há. Por isso se agarre a Cristo, irmão. Se apegue a Ele. Medite nas sagradas letras, ore, jejue, faça a sua parte, irmão. Pastor, mas a que preço? Custe o preço que custar.
eu quebraria o vaso outra vez. Às vezes o melhor perfume que você vai derramar diante do Senhor é sua vida, irmão. Nós dizemos que Jesus é o bom perfume, só que nós não entendemos essa referência, irmão. O cheiro do perfume de Cristo é sua morte. Cristo exala o bom perfume quando Ele diz: está consumado. Ah, Jesus. Aqui está uma igreja, meu Deus, que não tem medo da morte, não. Porque o que eles consideram morte, para nós é um passaporte para a vida eterna.